Eu cumprimento a todos com a graça e com a paz daquele que vive e reina eternamente, que é o nosso Senhor Jesus, merecedor de toda honra, glória e louvor. Que Ele, em sua infinita misericórdia, fale ao seu coração de uma forma muito especial e que a sua vida seja edificada neste momento, com todo o amor que vem de Deus. Amém? Hoje o assunto é muito especial, porque falaremos da nossa maior esperança, a razão da nossa fé em Deus, que é a vinda de Jesus. Esse assunto é maravilhoso, mas ao mesmo tempo temeroso. Imaginar o momento que Jesus virá é algo extraordinário. É aquilo que todos nós queremos que aconteça o mais rápido possível. Todas as pessoas com quem converso a respeito disso falam a mesma coisa, que seu maior desejo é que Jesus volte logo, que a palavra se cumpra e toda dor e sofrimento e angústia que existem hoje acabe. E principalmente que a nossa fé seja de certa forma comprovada, porque por mais que Deus haja em nossa vida e confirme a sua presença em nós, ainda assim, por muitas vezes, enfrentamos conflitos em nossa fé, duvidamos daquilo que Deus tem anunciado. Desde que eu me propus a atender o chamado de Deus para falar a respeito disso, falar a respeito do final dos tempos e da vinda de Jesus, confesso que relutei por muito tempo de fazer isso e ainda reluto. Mas Deus, pelo seu amor, do seu jeito, tem confirmado que essa de fato é a sua vontade. Desde que eu comecei a elaborar esse estudo, e já faz alguns anos isso, a história de Jeremias não sai da minha cabeça. Jeremias profetizou por cerca de 30 anos em Judá, dizendo que se o povo não se arrependesse dos seus pecados e não se voltassem para Deus, a cidade seria totalmente destruída. Foram mais ou menos 30 anos falando a respeito disso, alertando o povo. Jeremias é conhecido como o profeta chorão da Bíblia, porque ele se lamentava demais por tudo aquilo que iria acontecer e sofria com aquilo. É interessante observar isso, porque Deus não só revelou a palavra que Jeremias deveria dizer, mas Jeremias sentia a dor daquele momento. É como se Deus permitisse que Jeremias sentisse a dor que o próprio Deus sentia por aquilo que iria acontecer. Então Jeremias não apenas falava, mas sentia o peso de suas palavras. Ainda assim, foram 30 anos falando. Eu imagino como que as pessoas zombavam dele, tantos anos falando palavras duras de destruição e nada acontecendo. Acredito que até o próprio Jeremias, em algum momento, tenha tido dúvidas a respeito disso. Afinal, ele era humano, com as mesmas fraquezas que nós. Mas ele não deixou de acreditar e de anunciar. Deus deu muitos anos para as pessoas se arrependerem e não o fizeram. A palavra se cumpriu. A cidade foi completamente destruída pela Babilônia. O templo de Deus foi destruído e os judeus levados como cativos. O mesmo acontece hoje, mas de uma forma muito mais importante. Naquela época, a cidade foi destruída, sim, mas Deus mesmo anunciou que depois de 70 anos, o povo iria voltar para reconstruir a cidade. E isso de fato aconteceu. Mas desta vez, a palavra que Deus nos traz é: se não nos arrependermos dos nossos pecados e se a gente não voltar para Ele, o fim virá e não vai ter volta. Quando Jesus voltar, quando a palavra se cumprir, e ela vai se cumprir e se apressa para isso, não terá como escapar. Que o exemplo de Jeremias nos inspire. Pode parecer que o tempo está demorado, que nada está acontecendo. As palavras parecem que se tornaram repetitivas, chatas, sem impacto mais. Porém, elas vão se cumprir. Deus está dando chances à humanidade, porque o fim virá e não haverá mais segunda chance.
Quando lemos o Apocalipse, como estamos fazendo nesses vídeos, parece um certo exagero o cenário de destruição e dor que é apresentado. Eu mesmo, nos vídeos anteriores, senti como se estivesse sendo meio alarmista, sei lá, falando de tanta dor e sofrimento, mas a realidade é essa mesmo. Da mesma forma que foi na época de Jeremias, então tudo o que nós estamos ouvindo falar a respeito do final dos tempos não é de nenhuma forma exagero, mas também não devemos ficar com medo ou preocupados com isso, porque a nossa fé está naquele que vai nos salvar, naquele que nos dará a vida eterna, naquele que nunca vai nos abandonar e que vai voltar para nos buscar. Por mais absurdo que pareça ser o que eu vou dizer agora, e é o que a palavra diz, quando a gente ver as coisas acontecer, esse cenário de dor e sofrimento, devemos levantar as nossas cabeças e nos alegrar, porque está muito próximo a vinda do nosso Senhor. Vamos ler Apocalipse 14, do versículo 14 e 20? E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e colhe. A hora de colher-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice, as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 300 quilômetros. Esta passagem descreve o momento da volta de Jesus. João vê uma nuvem branca e sobre ela que é semelhante ao Filho do Homem. Essa descrição é de Jesus. Existem mais de 20 versículos na Bíblia, não apenas no livro do Apocalipse, mas em vários outros livros, que fala deste mesmo momento, a volta de Jesus entre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, o que João está vendo aí é a volta de Jesus. Vamos nos lembrar que nos versículos anteriores, a mensagem do Evangelho chegou a todas as nações. O povo de Deus foi selado. E o anticristo e o falso profeta se levantaram no mundo, obrigando a todos a aceitarem a marca da besta e oferecer adoração a eles. Então, depois dessas coisas, acontece a vinda de Jesus entre as nuvens do céu. Este é o momento pelo qual todos nós aguardamos, até com certa ansiedade, porque contemplar isso, ter o nosso corpo transformado em corpo de glória, é algo que vai além da nossa compreensão. E se isso não nos motiva, tem algo muito errado com a nossa fé. Para os crentes em Jesus Cristo, e quando digo crentes, não é a religião evangélica, mas sim aqueles que têm a sua verdadeira fé em Jesus Cristo, será recompensa por tudo. Na verdade, não tem como descrever o significado disso, de tão maravilhoso que vai ser. Mas ao mesmo tempo, para aqueles que não creem, que se recusaram a aceitar o amor de Deus, que não quiseram ouvir sobre o perdão que vem de Deus,
e simplesmente preferiram viver da forma que achavam certo, sem se preocupar com aquilo que vem de Deus, na verdade rejeitaram a Deus, estes não vão suportar ver a vinda de Jesus, porque o corpo mortal, esse corpo que nós temos hoje, este corpo humano corrompido pelo pecado, não suportará a glória de Deus. Essas pessoas serão mortas pela manifestação da vinda de Jesus. Na passagem que lemos, é dito que Jesus tem uma foice afiada e o anjo diz para ele fazer a colheita, porque a seara está madura. Isso significa arrebatar o povo de Deus para junto dele. Essa palavra arrebatar significa tirar a força, arrancar da terra os seus. Todas as pessoas que o aceitaram e tiveram suas vidas transformadas pelo seu amor, Jesus vai retirar essas pessoas da terra. Ele vai nos tirar da terra e nos levar para junto dele. Em seguida, ou ao mesmo tempo, outro anjo vem com uma foice e ele recolhe todas as outras pessoas, todos aqueles que não aceitaram a Jesus, que rejeitaram Deus em sua vida. E essas pessoas são atiradas no lagar da ira de Deus. Lagar é um local onde se espreme frutas até que elas virem líquidos, ou solte todo o líquido. Por exemplo, para fazer vinho, as uvas são pisadas até que todo o suco seja retirado. Deus usa essa simbologia para mostrar o que vai acontecer com as pessoas. Elas serão exterminadas. A palavra diz que o sangue será derramado nesse dia, se compara a uma altura de uns 2 metros mais ou menos e uma distância de 300 quilômetros. É um verdadeiro rio de sangue. É também uma simbologia que revela o quão devastador será este momento, porque será o fim de toda a humanidade que não aceitou Jesus em sua vida. Quando ouvimos isso, até parece que Deus é meio tirano, não é verdade? No sentido de que se não aceitá-lo, vai ser morto, sei lá, como se ele fosse um vingador, um egocêntrico, tipo que exige adoração e se não adorarem morre. Não é bem assim. Quando conhecemos a Deus, quando Deus se revela a nós pela sua palavra, vemos que, na verdade, é totalmente diferente. Deus fez e faz tudo para nos salvar, porque não existe vida sem Ele. É como o peixe na água. Enquanto ele está na água, ele vive. Se for tirado da água, ele morre. É a mesma coisa a gente com Deus. Enquanto estamos nele, temos a vida e teremos a vida eterna. Sem Ele, a gente simplesmente morre, porque não existe vida sem Ele. Ele é a própria vida. Essa passagem que lemos é o cumprimento da parábola que Jesus disse sobre o joio e o trigo, que em uma plantação o joio e o trigo crescem juntos. Jesus explica que a plantação é o mundo, o joio são aqueles que não creem em Deus e o trigo são os cristãos verdadeiros. Quando a plantação chega no momento da colheita, o trigo é retirado e guardado no celeiro. Ou seja, os cristãos serão retirados para ao lado de Jesus. E o joio é ajuntado e colocado fogo. São aqueles que não creem em Jesus. Essa passagem é o cumprimento daquilo que Jesus disse que vai acontecer. Jesus virá à frente e vai salvar seu povo. E logo atrás dele virá o fogo consumidor. O mundo vai acabar em fogo. Tudo será destruído pelo fogo. Na passagem diz que o anjo que sai depois de Jesus tem poder sobre o fogo. Quando lemos Apocalipse 19, que fala deste mesmo momento, descreve o mesmo acontecimento. João vê o seguinte, Apocalipse 19, 14 e 18. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aqui está falando da vinda de Jesus.
Da sua boca saiu uma afiada espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, dos tribunos, dos fortes, dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Percebam aqui, fala do anjo que está no sol, poder sobre o fogo, e ele chama as aves para comer a carne dos homens, simbolizando aqui toda a morte que irá acontecer e que ninguém vai escapar. Sei que são palavras duras, parece exagero, parece palavras alarmistas. Até eu me ouvindo falar, parece que eu estou querendo causar medo em todo mundo, mas não é isso. A palavra de Deus diz que isso vai acontecer. E se Deus revelou isso, significa que vai acontecer. E com certeza, qualquer pensamento, por mais assustador que a gente tenha sobre o que vai acontecer, com certeza não se compara àquilo que realmente vai acontecer. Será muito mais terrível do que a gente consegue imaginar. Porque isso que em todas as palavras que lemos da Bíblia, quando fala sobre este dia, é dito o grande e terrível dia do Senhor. Porque de fato será assim para todo aquele que não tem Deus em sua vida. Quando eu estava fazendo esse estudo, quando cheguei nessa passagem sobre o momento exato da volta de Jesus, eu tinha dúvidas de como que seria. E perguntei para Deus como iria ser. Fiquei perguntando: Deus, o que vai acontecer no momento que Jesus voltar? E em minha cabeça ficou se repetindo: 2 Pedro, 2 Pedro. E eu li 2 Pedro. Lá descreve este mesmo acontecimento, a destruição do mundo pelo fogo na vinda de Jesus. Quando li a passagem, confesso que chorei como nunca chorei antes em minha vida. Era um sentimento de tristeza tão grande que é impossível descrever. Era como se Deus quisesse me mostrar um pouquinho só da dor que Ele mesmo sente por este momento. Eu fiquei por mais ou menos 1 hora chorando amargamente. Isso não é exagero. Eu cheguei a pedir para Deus não me mostrar mais nada sobre a vinda dele, porque eu não conseguia aguentar mais. Claro que quando eu me recompus, pedi para Deus continuar me mostrando. Mas quando eu me lembro do que eu senti, eu consigo imaginar o que foi para Jeremias anunciar e sentir a dor daquilo que iria acontecer. Quando eu estava sentindo aquela dor, chorando descontroladamente, eu só pedia perdão a Deus e pedia para Ele me salvar, porque é só isso que realmente importa em nossa vida, é ser salvo. Nessa experiência que tive com Deus, Ele de certa forma me mostrou a consequência do pecado. Por isso eu não canso de dizer, não podemos subestimar o pecado. Adão e Eva foram expulsos do paraíso por apenas desobedecer a Deus comendo de uma árvore que ele disse para não comer. Imagine nós o quanto de pecados a mais que já fizemos em nossa vida. Resumindo, Jesus virá entre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todo aquele que o aceitou, mesmo os que já tiverem morrido e aqueles que estiverem vivos, seremos arrebatados para junto dele. Neste momento, o nosso corpo será transformado em corpo de glória, semelhante ao corpo de Cristo glorificado. Nunca mais haverá nenhuma dor, não viveremos mais na presença do pecado. Será a concretização da nossa salvação. Hoje, a temos pela fé,
Nossa salvação hoje conseguimos enxergá-la pela fé, mas naquele dia, o dia em que Jesus voltar, a nossa salvação será palpável, nós desfrutaremos dela na prática, será algo extraordinário, mas ao mesmo tempo o mundo todo será consumido pelo fogo, será destruído pelo fogo. A manifestação da vinda de Jesus para aqueles que não o aceitaram será a condenação, porque não existe vida sem ele. O salário do pecado, ou a consequência do pecado, é a morte, e será algo terrível, inimaginável. Qualquer cenário que tentamos descrever sobre este momento não é suficiente. Todos os filmes que tentam retratar este momento não chegam nem perto de demonstrar o que realmente vai acontecer, porque alinhado à destruição será o juízo de Deus se cumprindo na terra, onde o anticristo e o falso profeta também serão lançados no lago de fogo. Isso nós veremos mais em outra oportunidade. Quero finalizar aqui encorajando vocês a seguirem firmes em sua fé. Sei que muitas vezes a gente duvida se realmente Deus está com a gente. Nos sentimos indignos de pertencer a Deus. Afinal, somos tão falhos, imperfeitos e não somos merecedores do amor de Deus. Isso é um sentimento comum e à medida que nos aproximamos de Deus, parece que esse sentimento de imperfeição se escancara, porque de fato nós somos indignos de pertencer a Ele. E quanto mais o conhecemos, mais conhecemos de nós mesmos e vemos o quanto carecemos do amor de Deus em nossa vida. Por isso que a nossa salvação sempre foi e sempre será pela graça de Deus, pelo favor imerecido, pelo amor incondicional, que independente daquilo que fazemos, o amor dele permanece o mesmo. Mas claro que isso não nos dá o direito de viver na prática do pecado. Afinal, ele morreu para nos livrar do pecado. E quando o amamos, o Espírito Santo nos guia para vivermos em santidade, longe do pecado. Creia neste amor, viva neste amor, porque afinal a única coisa que importa em nossa existência é a salvação e a eternidade em Cristo. Sem isso, nada mais tem valor. De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? De que adianta conseguir ganhar qualquer coisa nessa terra e não ter vida? Sei que essas palavras não soam muito agradável, mas são as palavras que podem trazer vida. Que o Senhor alcance o seu coração e revele sempre tudo aquilo que vem dos céus. Fique firme no propósito de Deus para a sua vida. E o propósito não é fazer milagres ou presenciar grandes coisas, falar grandes coisas. O propósito de Deus é que seu nome esteja escrito no livro da vida e que naquele dia ele te chame pelo seu nome e diga: vem, bendito de meu Pai, e recebei como herança o reino de Deus por toda a eternidade. Que assim seja. Amém.